quero refletir com vocês hoje sobre o tema em tempos estranhos, em quem nós buscamos força. Em quem nós buscamos força. Eu quero ler com vocês esse texto, esse trecho do Salmo de número 115, dos versículos de número 9 até o versículo de número 13. Como você está aí em casa, eu vou facilitar, nós vamos projetar para você o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Ó israelitas, confiem em Deus, o Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdotes de Deus, confiem no Senhor. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confiem no Senhor todos os que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. O Senhor lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Só até aí, queridos, esse texto aqui, ele faz parte de um momento em que foi escrito no momento em que o povo de Deus usava esse texto como algo para olhar, para mirar a sua fé, para trazer esperança em seus corações. E se você olhar na sua Bíblia, o texto começa declarando assim, que as nações rugiam perguntando: onde está o seu Deus? E o povo de Deus respondia: o nosso Deus é aquele que fez os céus e a terra, e ele faz tudo o que quer. Olha só, o versículo 2 e 3 desse capítulo exatamente diz essa verdade. O Senhor é o nosso Deus, ele fez os céus e a terra, e ele faz o que ele quer. Quando as nações estavam enfrentando iminente perigo de guerra, de invasão dos inimigos ou coisas parecidas, eles perguntavam: mas onde está o Deus de vocês? Por que vocês estão passando por isso? E o povo respondia sempre dessa forma: o nosso Deus é aquele que fez os céus e a terra, e ele pode todas as coisas. O nosso socorro, a força que nós buscamos, o auxílio que nós desejamos, ele vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele vem em nosso socorro. Então, nesse momento, queridos, em tempos estranhos como esses que nós estamos vivendo, em tempos de conflito, de coronavírus e situações que passam de nós, em quem nós vamos acreditar? Em quem nós temos depositado a nossa confiança? É o que eu quero refletir com vocês, 3 ideias para a gente poder pensar um pouquinho como é que nós podemos fortalecer a nossa fé. E o primeiro ponto que eu quero destacar para você: nesse momento de dificuldade, de tempos tenebrosos, nossa confiança precisa estar no Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, o soberano, o Deus que está acima de tudo e de todos, o Deus que tudo criou, do nada fez todas as coisas, é nele que nós precisamos confiar. Ele é a ajuda e o escudo de vocês, diz o texto no versículo 9, no versículo 10 e no versículo 11. Em todo o tempo, o salmista, ele está apontando e te direcionando, a mim e a você, leitor, e aqueles que cantavam esse texto naquele momento no passado, para que olhassem e depositassem a sua confiança em Deus. A nossa confiança não pode estar no nosso braço, no poder bélico que temos, ou, no caso agora, na questão da saúde, dos médicos, do conhecimento científico. Poxa, a nossa medicina está super avançada. E mesmo assim, essa situação aí fez o mundo parar. Essa mutação desse vírus fez o mundo parar. Todos nós estamos aí assustados com as notícias, vendo as situações, o desdobramento em cada estado, em cada cidade, em cada país. Naquele site que mostra o acompanhamento de todo o globo, de como que está, eu fico olhando ali de vez em quando e falo: nossa, como que pode? Um dia está assim, no outro dia o movimento está maior. Mas por mais que tenhamos conhecimentos, por mais que a nossa ciência seja evoluída, acima de tudo, existe um Deus, e é nesse Deus que nós precisamos confiar. Se você depois for olhar no texto bíblico,
do Salmo 115, dos versículos 4 até o versículo 8, fala que as outras nações acreditavam em falsos deuses. De quem poderia vir o socorro deles, já que eles acreditavam em falsos deuses? Deuses de prata, deuses de bronze, e deuses que tinham boca, mas não falavam, tinham mãos, mas não se mexiam. E aí o salmista fala, olha, o nosso socorro só pode vir do Senhor. Porque o vazio que existe dentro de nós, o vazio que existe no coração do homem, é exatamente do tamanho de Deus. E só Deus é que pode preencher esse vazio. Nada vai conseguir suprir. As riquezas não vão conseguir, os prazeres não vão conseguir. O poder não vai dar o que só Deus pode dar a cada um de nós. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, meu irmão, minha irmã, precisa estar depositada no Senhor. Onde está o Deus de vocês? Era a pergunta que eles faziam. E o versículo 3 diz, o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que quer. Deus está no céu. Deus é soberano. Deus faz tudo o que Ele quer. Às vezes, a gente acha ou parece, demonstra através de algumas orações ou de algumas pregações que Deus tem que nos obedecer, que Deus tem que fazer conforme nós estamos determinando. Mas, irmãos, o que o texto está apontando, o que toda a Bíblia, toda a teologia reformada aponta, não, é a soberania de Deus. Ele é soberano, Ele tem todo o poder em suas mãos. E apesar da glória e apesar do poder que Ele tem em suas mãos, Ele se importa com você. Ele se importa contigo, comigo, Ele se importa com aquilo que está perpassando em nosso coração. Então, não é do nosso jeito, não é respondendo à minha vontade, porque Deus é Deus. É Ele sendo Deus e as coisas acontecendo do jeito que Ele quer. Ele não tem compromisso em fazer do meu jeito ou fazer o que eu quero na hora que eu quero, porque Ele é soberano. E apesar dessa glória, Ele se importa com você. E as nações, no texto, diziam assim, os outros povos confiam em falsos deuses, em coisas que não podem prover-lhes socorro. O ateu não acredita, os céticos duvidam, e há aqueles cujo Deus é a ciência. Outros confiam muito em si próprios. Mas e você? A sua confiança está no nosso Deus, naquele que criou os céus e a terra? Segundo ponto que eu quero refletir com você, precisamos confiar nas Escrituras Sagradas. Em momentos sombrios como esse que estamos vivendo, em que o mundo parou, precisamos confiar nas Escrituras Sagradas. A Bíblia traz a história de como Deus foi se revelando ao seu povo, a manifestação do sagrado, como por exemplo, quando Moisés teve aquele momento com a sarça em que Deus fala com ele através daquele arbusto. Aquela experiência é uma epifania, é um momento em que Deus faz um contato, uma experiência, uma coisa empírica que aconteceu na vida de Moisés. E Deus começa a se revelar, a se mostrar, a se deixar conhecer. Então a Bíblia ela tem várias histórias desse maravilhoso Deus soberano, poderoso, se deixando conhecer, se mostrando ao homem. Através da Bíblia nós temos o conhecimento de que um plano foi interrompido lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, né? E também vemos uma forma de como restabelecer esse elo que foi perdido, de restabelecer essa conexão com o Senhor. Através ainda do Antigo Testamento, nós vemos as várias intervenções divinas no curso da história, onde Deus esteve orientando, onde Deus esteve ajustando, onde Deus esteve alinhando o homem para que esse ser humano não fosse refém e nem ficasse à mercê dos seus próprios delírios, de seus próprios devaneios. No Antigo Testamento, percebemos também esse mover, conseguimos sentir esse mover de Deus, conduzindo o homem para o bem, para um caminho melhor. Irmãos, e você que me ouve, amar ao Senhor implica em guardar
as suas palavras dos nossos corações. Pois ele é a ajuda e o escudo de vocês. E o que isso significa? Né? Ser a ajuda e ser o escudo. O que significa guardar as palavras do Senhor no nosso coração? Significa aplicar na vida. Buscar alinhar-se às verdades que nós encontramos na palavra. Fazer da Bíblia, fazer das Escrituras Sagradas a nossa bússola, o nosso GPS para nos guiar enquanto desfrutamos da dádiva da vida aqui nesse planeta. E se você conhece um pouco da Escritura, você sabe, Jesus fazia leituras das Escrituras Sagradas, esse estudo era algo importante na vida dele. Ele estudava, ele meditava nas Escrituras Sagradas e ele as ensinava de uma maneira que as pessoas entendiam, de uma maneira que era palatável, que tinha sabor. As pessoas corriam e se aglomeravam para ver Jesus porque eles se sentiam alimentados, eles se sentiam assim nutridos de força, de esperança, quando ele ensinava as palavras. E Jesus falava de uma maneira muito simples, muito prática. O reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu para o campo a semear. E enquanto ele estava no caminho, ou em outros textos, o reino dos céus é semelhante àquela mulher que perdeu uma moeda, ou enfim, Jesus transformou os ensinos da palavra de Deus em parábolas, em histórias que foram simples de serem compreendidas, simples de serem absorvidas e colocadas em prática. Querido, precisamos escolher os valores, os princípios da palavra de Deus para dirigir as nossas vidas, para serem as nossas marcas, os nossos limites. Assim nós vamos conseguir vencer esse momento. O apóstolo Paulo, orientando o seu aluno Timóteo, a quem ele amava como um filho na fé, ele diz assim: e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira correta de viver. Ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. As Escrituras Sagradas, nós precisamos confiar nelas. Confiar nas Escrituras. Vocês percebem como que é essa questão para Paulo orientando Timóteo? Em que lugar que Timóteo deveria colocar na sua escala de prioridades a palavra de Deus na vida dele? E você? Entende o lugar em que as Escrituras Sagradas estavam na vida de Jesus? Entende o conselho de Paulo a Timóteo? E ainda, você entende em que lugar deve estar a Bíblia na sua vida hoje? Uma terceira ideia que eu quero compartilhar com você é: em tempos sombrios, em quem devemos confiar? Devemos nos blindar com as verdades da palavra de Deus. Pensa comigo. Existem momentos em que nós estamos frágeis, por alguma razão, e o nosso coração se torna um solo vulnerável para receber qualquer semente. Vou te dar um exemplo. Lá na minha casa, no fundo do meu quintal, é todo de cimento, é toda uma calçada. E tem algumas frestas, por causa do sol, né, tem algumas rachaduras. E naquelas rachaduras, naquelas frestinhas, nascendo alguma praga, algum capim, alguma coisa. E normalmente quando eu viajo e volto dias depois, nossa, parece que está abandonado, cresceu uma moita enorme naquelas frestinhas. E sempre a gente tem que ir lá e arrancar aquelas frestinhas, aquelas graminhas que estão nas frestinhas. E por mais que a gente faça isso constantemente, nós temos que repetir o processo, porque está sempre nascendo. Eu não sei de onde surge, eu não sei, mas elas não estavam ali.
mas elas nasceram naquelas frestas. Querido, o seu coração e o meu, às vezes a gente tem algumas frestas. Alguns momentos fazem com que, algumas situações, com que estejamos fragilizados e aí essas ervas daninhas começam a nascer em nossa vida. E nós precisamos arrancar essas ervas, não deixar que elas criem raízes. Você não pode, nós não podemos permitir que criem raízes coisas que não edificam a nossa vida, que não agregam valor, coisas que não deveriam estar ali, coisas que não nos ajudam a caminhar, coisas que não tornam a vida mais leve. Nós não podemos permitir que isso se conserve dentro do nosso coração. E essas coisas são palavras cruéis que alguém disse, ditas de repente numa hora de muito estresse e que não refletem a verdade, mas foi dita, e foi aquela pessoa que você amava, foi aquela pessoa que você se importava que disse isso para você, e isso te machucou, e teimosamente essas palavrinhas ficam grudadas ou querem ficar grudadas em nossos corações, em nossas lembranças. Ou ainda são memórias de situações em que nós nos achamos injustiçados, ou em que nós fomos abusados de verdade, ou mesmo fomos passados para trás. Lembranças que querem por toda a lei ficar orbitando os nossos pensamentos. E eu não sei como é com você, mas comigo, quando essas lembranças vêm, às vezes até acelera o coração. Às vezes a emoção que eu senti, ou o sapo que eu engoli, ou aquela situação toda que eu passei, mexe comigo. Acredito que talvez seja assim com você também. Coisas assim são flechas que é como se fossem flechas que foram acesas e são lançadas para botar fogo dentro de nós. Setas inflamadas do maligno para pôr medo, para lançar o pânico, para roubar a nossa paz, para nos deixar assustados e inseguros. Precisamos blindar o nosso coração disso. Arrancar esse tipo de sementes e palavras tóxicas de dentro de nós, pôr isso para fora. Em lugar disso, dessas coisas, se blinde, se encha, se envolva com as verdades da palavra de Deus. E eu quero compartilhar algumas aqui com você. Poxa, tem tantos textos maravilhosos. Confia no Senhor de todo o seu coração e Ele satisfará os desejos, né? Confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais Ele fará. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o próprio Deus vai estar acrescentando em sua vida, na vida da sua família, na sua casa, no seu negócio. Eu quero lembrar o texto também e destacar aqui para você o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo, tu me proteges e me diriges. Poxa, que lindo, maravilhoso e tremendo texto. Nesse texto, o autor é Davi, o rei, e ele, um dia, na sua adolescência e infância, foi pastor de ovelhas. E ele sabia muito bem como era o comportamento desse animal, e o pastor, ou o papel do pastor com esse animal. E aí ele fala, olha, a comparação ali, né? Ainda que eu ande por perigo de morte, ainda que eu passe por uma situação complicada, ainda que eu esteja envolvido por uma situação de coronavírus, ainda que, não preciso ter medo. Por quê? Porque tu estás comigo. Porque o Senhor Deus está comigo. O Senhor me protege e o Senhor me dirige. Essa verdade você precisa blindar, você precisa trazer e se envolver, revestir o seu coração, sua mente com essa verdade da palavra de Deus. Creia nela, confie, saiba, o Senhor ama você. Nós não estamos vivendo aqui, irmãos, um castigo. Não pense assim. Deus não é mau ou quer o mal de alguma forma para nós. Deus não é mau e Deus não quer o mal para nós, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. A palavra mostra coisas diferentes da maneira como Deus lida conosco. Olha só. João 4:9 diz assim: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele.
Foi assim que Deus mostrou amor por você. Não mandando uma praga, não mandando uma doença, não. Deus enviou, sim, seu único filho para que pudéssemos ter vida por meio dele. Porque Deus amou o mundo, lembra desse texto? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o versículo 17, João 3:17 diz: pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Deus mandou Jesus para nós, não para nos condenar, mas para nos salvar, nos guiar, nos ajudar a experimentarmos o tipo de vida que o Senhor sonhou e desenhou para todos nós. Querido ouvinte, tome posse dessas bênçãos. Calce seus pés nestas verdades. E o versículo 13 do texto que lemos do Salmo 115, ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Deus nos abençoará a todos que temem, a todos que o buscam, a todos que confiam nele. Concluindo, eu quero citar o teólogo e reformador João Calvino. Ele diz uma frase assim: os homens, por sua própria vontade, não se voltam para Deus, enquanto seus corações de pedra não são transformados em coração de carne. Às vezes, pela correria da vida, nós não temos tempo para parar e pensar em Deus. Às vezes, por conta de, inventamos a desculpa para não dedicarmos um tempo especial, para não pensarmos mesmo em Deus. Talvez esse momento de cadeirinha do pensamento na nossa quarentena em casa seja o momento para revermos e analisarmos e pedirmos para Deus assim: transforma o nosso coração, Senhor. Transforma o coração dos nossos políticos. Mexe, Senhor, em nossas vaidades. Tira isso de nós. Tira de nós o medo e nos torna, Senhor, pessoas melhores. É tempo de nos voltarmos para Deus, de buscarmos forças no Senhor, de nos unirmos para fazer desse mundo um lugar melhor para nós e para toda a humanidade. Em tempos estranhos, em tempos sombrios, em quem buscamos força, a nossa confiança precisa estar no Senhor. Precisamos confiar nas Escrituras Sagradas e devemos nos blindar com as verdades da Palavra de Deus para a nossa vida. Como está o seu coração? Você está muito abalado por conta de tudo o que está acontecendo na sua cidade, em nosso país ou com o nosso mundo? Seu socorro, sua ajuda, seu conforto está vindo do Senhor? Você tem confiado nele? Tem acreditado em Deus e que Ele está do seu lado? Se possível, querido, essa mensagem vai estar gravada. Você pode ouvir de novo e de novo. E a minha oração por você é: creia nestas verdades. Busque ler o texto bíblico e se alimentar dele, alimentar a sua fé. Ouça boas pregações da palavra e se blinde. E use esse escudo da palavra, né? A fé. Alimente a sua fé e use esse escudo para poder vencer esses dias maus que estamos vivendo agora. Em nome de Jesus. Amém? Afirme: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é a minha ajuda e o meu escudo. Ele abençoa a todos que o temem, tanto os importantes como os humildes. Vamos orar?
Ó Deus eterno, eu agradeço a Ti por mais uma oportunidade de refletirmos, tirarmos lições, ó Deus, dos textos da Sua palavra para as nossas vidas, para aplicarmos no nosso dia a dia. O Senhor sabe tudo o que nós estamos passando, o que o nosso mundo, a nossa cidade está vivendo. E Deus, o Senhor conhece o coração de cada um que está me ouvindo. E eu te peço, Pai, sonda o coração. Vê, ó Pai, sente ali o que está angustiando, o que está deixando esse meu irmão, essa minha irmã ansioso, agitado. E eu peço em nome de Jesus, ó Deus, ajuda os meus irmãos e as minhas irmãs a poderem confiar mais em Ti, Senhor. A confiar realmente, plenamente em Ti, acima de tudo. Existem médicos, existem remédios, existe álcool gel, existe um monte de coisa e procedimentos que nós podemos ter. Mas acima de tudo, existe um Deus que criou os céus e a terra, que olha por nós e que nos ama. Ajuda os meus irmãos e irmãs, ó Pai, a confiarem mais em Ti, ó Pai. E também eu te peço, ó Deus, que eles possam olhar para as Escrituras Sagradas, para a Bíblia, com mais carinho e cuidado, e possam se abrir, ó Deus, para poder extrair dela conhecimento para a sua vida, extrair dela, ó Pai, e nutrição para a sua fé, para poderem caminharem seguros, ó Deus, em Tuas verdades. Em nome de Jesus eu peço ainda que eles possam, meus irmãos e irmãs, estarem se envolvendo, ó Pai, tomando posse dessas verdades contidas em Sua palavra, em Sua vontade, ó Deus, para si, para que possam caminhar seguros, para que possam viver e sentir a paz do Senhor que excede o entendimento e encararem toda e qualquer situação segurando firme em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, capacita os meus irmãos e irmãs a poderem iniciar a sua semana na convicção de que o Senhor se importa com eles, de que o Senhor está com eles e de que, buscando força em Ti, eles serão mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Diga um amém.